Ora então, muito boa noite aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, aos nossos amigos no Facebook. Numa semana em que o Azeite de Porca de Mursa conquistou novamente um troféu, desta vez em Tóquio, o Best of Show, foi o melhor azeite dessa prova de azeites mundial. Portanto, foi mais uma semana ótima para Trás-os-Montes. Numa semana também em que saíram mais três condenações, neste caso, três prisões preventivas para suspeitos do caso Giovanni. Portanto, o caso vai tendo o seu andamento, o seu desfecho, prevê-se para daqui a uns tempos. Hoje temos, na Opinião Transmontana, o Carlos Ferreira, o Batista Jerónimo e o João Batista. Infelizmente, a Manuela Tenda não pode estar connosco hoje, está numa zona sem ligação, sem internet, e, portanto, ficará para a semana, não há qualquer problema. Aqui, esses nossos colegas, esses nossos participantes dão conta do recado. Temos, com certeza, muitos temas bons para falar, e o tema que hoje vos propomos falar, essencialmente, foi os rankings que saíram nesta semana em relação ao Politécnico de Bragança e ao UTAD. A UTAD surge no top 10 a nível nacional das melhores universidades, num ranking onde estão cerca de 20 mil universidades de todo o mundo. Nesse ranking, a Universidade de Trás-os-Montes surge no lugar 1471. Em 20 mil já podemos ver, ter uma percepção daquilo que se passa. E depois temos o Politécnico de Bragança, que no ranking também surge em primeiro lugar nos Politécnicos de Portugal. São estas classificações, são estes títulos, estes anúncios, nestas posições que nós hoje vamos debater. Qual é a importância que isto tem para a economia de Trás-os-Montes? Qual é a importância que isto tem para o desenvolvimento da região de Vila Real e do distrito de Bragança? Estas instituições, apesar de tudo, nós, por exemplo, sabemos que no recente estudo foi apresentado ontem também, numa reportagem que fizemos, o TAD nos últimos 10 anos perdeu cerca de 2.000 alunos. Mas, apesar de tudo, qual é a importância que estes estabelecimentos de ensino têm em Trás-os-Montes? E já agora, se é possível perguntar aí a cada um de vocês se conseguiam imaginar Trás-os-Montes sem estas duas instituições basilares, quer em Vila Real, quer em Bragança, e no caso do Politécnico de Bragança também em Mirandela. Posso começar por ti, João Batista, um jovem que estudou em Vila Real e continua a fazer o seu estudo lá. Consegues imaginar Trás-os-Montes sem a UTAD, por exemplo, ou sem o Instituto Politécnico? Boa noite, António. Boa noite aos meus colegas de painel e a todo o pessoal que nos vê através do Facebook. Só uma ratificação, já não estudo aqui na UTAD em Vila Real. Neste momento estou a tirar o doutoramento na Covilhã. Mas pronto, mas estudei, sou uma pessoa da casa na mesma aqui em Vila Real. Relativamente, se consigo imaginar Trás-os-Montes sem a UTAD e sem a IPB, de momento não. Porque eu cresci e desenvolvi-me, digamos assim, habituado a esse contexto, a haver ensino superior em Trás-os-Montes, o que é muito bom e o que foi muito bom para a minha geração, que nos deu outras oportunidades que não me deu a outras pessoas de outras gerações e tinham que se deslocar e tinham outros gastos acrescidos. Dizer também que este resultado é mais uma prova que o ensino superior em Trás-os-Montes tem qualidade. Apesar dos dados não serem favorecidos no sentido da captação de alunos, isso aí não tem a ver com a qualidade destas duas instituições, tem antes a ver com a própria situação associada ao próprio interior do país e àquela oferta e àquele preconceito que existe sobretudo sobre o interior do país. Eu acho que estas duas instituições têm remado contra a maré e numa luta cada vez mais competitiva, que é o ensino superior,
a ver a Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, o Instituto Politécnico de Bragança, nestes rankings, a competir com universidades não só mais antigas, mas também em meios urbanos, onde a vida é mais fácil e onde há mais capacidade de atrair investimento, é de facto notável. Até porque nós sabemos, e quem viu este ranking a nível mundial, o ranking é dominado pelo universo anglo-saxónico, ou seja, são universidades dos Estados Unidos e do Reino Unido. E depois lá começam a surgir as restantes da Europa e surge então a UTAD em 1400 e tal, e o IPB depois também em 1900. Isto de referir que nada tem a ver com a falta de qualidade das instituições portuguesas, não só do IPB nem da UTAD, tem a ver é com a falta de investimento nas instituições e com a capacidade financeira e económica do país e com a sua dimensão. Nós, por exemplo, enquanto que nos Estados Unidos um milionário qualquer que se forma numa universidade, depois posteriormente um dono do Facebook doa X milhões para a investigação naquela universidade, onde há mais também a fazer o mesmo, em Portugal nós não temos de facto isso, não temos as universidades não conseguem atrair investimento e este tipo de donativos financeiros sem ser do Estado. Não existe esse financiamento e até porque acho que a verdade é que havia de haver pessoas ligadas ao mundo empresarial, estarem mais relacionadas e mais próximas das próprias instituições do ensino superior e não estão. E de facto, nesse sentido, quer a UTAD e o IPB têm lutado e muito, e realço o trabalho que o IPB também tem tido neste sentido de aproximar e ter a população e a sociedade, toda a comunidade transmontana do próprio Politécnico de Bragança. Sobretudo mais o IPB do que a UTAD, que o IPB centralizou assim os seus serviços e a sua oferta educativa. E depois o papel que tem tido na internacionalização da sua oferta. Hoje Bragança é quase digamos que é uma cidade cosmopolita, é uma cidade cultural com várias com pessoas de vários países na própria cidade, e isso também vem abrir outros mundos às próprias cidades do interior e do mundo rural, que são um bocadinho até mais conservadoras, e assim vem também a ter outra perspectiva daquilo que é o universo científico. Deixa-me dizer, António, que estes dados, apesar da falta de pessoas e de alunos, o que é muito estranho. Até porque quer a UTAD, quer o IPB, no ano passado bateram recordes no número de colocados. Quer dizer, há mais colocados do que havia antes. Agora, o que pode haver a falta é menos pessoas distribuídas pelos diferentes ciclos. E é aí que as universidades e os politécnicos terão que apostar, é ter uma oferta educativa direcionada para o desenvolvimento do território em que estão inseridos. E tentar não competir entre si, como já havíamos dito aqui há semanas, não competir a UTAD e a IPB entre si, mas sim conseguirem unir e distribuir as ofertas formativas relativamente às necessidades do território em que estão inseridos. Depois, eu queria dizer que a própria UTAD teve o orçamento, foi o maior de sempre. Passou, acho que, os 20 milhões de euros, qualquer coisa. Os bolseiros também de investigação, quer no IPB e quer na UTAD, também foram mais. Houve mais colocados, por isso acho que estamos a ir num bom caminho. Antes de terminar, há uns problemas associados ao ensino superior no interior. E esses problemas, eu conheço a situação, eu estou neste momento também na vida académica, noto que a própria instituição do interior, quer o IPB, quer o Bragança, quer a UTAD, podiam beneficiar e muito com uma discriminação positiva relativamente ao interior. E esta discriminação é positiva como? Reduzindo as vagas nas instituições de ensino superior no Porto e em Lisboa, como já foi feito, mas tem que ser feito mais. E só assim há uma oferta com qualidade, as pessoas fixam-se efetivamente nos territórios do interior. Depois de notar o alojamento, os preços que estão praticados neste momento no alojamento estudantil. Aqui em Vila Real, sobretudo, que é a parte que eu conheço mais, é uma coisa por demais. É de facto, há quartos a 400 euros.
Em Vila Real, há Em quartos a Vila 400. Real, quartos a 400 euros, ou seja, Vila Real pratica os preços e não deve praticar de Braga, Porto e Lisboa, no ensino superior. Há pessoas que não tiveram acesso, não tiveram possibilidade de alugar casa, ou quarto, ou apartamento dentro da cidade, tiveram que ir para os arredores da cidade e assim não tinham acesso ao transporte público para ir para a própria universidade. Isso aí não pode acontecer. Quer dizer, o alojamento estudantil e os preços do alojamento para estudantes não pode ir no sentido que vai o resto do setor imobiliário, na minha opinião. Acho que terá que haver aí uma... Eles criam, exatamente, uma regulação, ou se criam então mais residências, mais alojamentos para que estas pessoas possam estar, porque assim é mesmo complicado. E o próprio Plano Nacional de Alojamento do Governo, neste caso o Estado Central, foi enganador, porque das câmaras que criou, a maioria das câmaras foi no Porto e em Lisboa. Ou seja, não houve, mais uma vez, volta a não haver uma distribuição e uma política centralizada, como tem havido sempre. E depois... Recordo-te que o secretário de Estado do Ensino Superior é daqui da região e ele fez exatamente um forcing muito grande também para conseguir resolver o problema do alojamento estudantil em Vila Real e em Bragança, mas ainda não se conseguiu, não é? Ainda não está. Era mais simples em Lisboa e no Porto, porque também havia uma necessidade grande em Porto e Lisboa, não é? Mas porque também havia lá muitos locais, muitos espaços públicos mais fáceis de tem a ver com as câmaras. Pá. Só o governo não pôde, as câmaras têm que colaborar, não é? Tem que disponibilizar imóveis. Aqui da parte de Vila Real havia essa disponibilização que eu conheço e até agora ainda não subiu nada, e até porque é a questão dos preços, porque se os preços reduzirem, logo haverá também uma maior possibilidade de alojar as pessoas, porque os preços são efetivamente muito caros. Eu noto a diferença. Eu, quando vim a estudar em 2012 para Vila Real, não tinha nada a ver os preços praticados na altura com os preços de agora. E por isso, se houver uma redução, não só das propinas, que também era importante para as regiões de interior, haver também uma redução no sentido do alojamento, haverá logo capacidade de fixar mais jovens. Os jovens optam por vir para o interior e tiram aquele preconceito que existe. De facto, porque há muitas pessoas que têm aquele preconceito de vir a estudar para Bragança ou para Vila Real, têm ainda uma noção que é muito distante e que faz muito frio e etc. E depois, há também, para fixar pessoas no ensino superior e através do ensino superior, é preciso haver um maior investimento para evitar a precariedade que existe no ensino superior. Eu, neste momento, por exemplo, sou bolseiro académico, mas numa situação precária, ou seja, daqui a 3 anos acabo o meu doutoramento, tem que haver a capacidade das instituições e as academias de empregar e fazer contratos científicos às pessoas que se acabam de formar até a níveis mais elevados. Tem que haver essa capacidade também das próprias empresas e instituições de ensino superior terem uma relação mais próxima e fazer com que as pessoas e os estudantes possam estagiar nessas empresas, não para servir cafés ou para fazer outra coisa qualquer, mas sim para trabalhar e para terem conhecimento e adquirir conhecimento do tecido empresarial. Isso é muito importante mesmo, essa relação estreita que está a haver através dos parques, do Brigantia Park em Bragança, e aqui também tem havido do Parque Tecnológico, mas tem que ser mais estreita esta relação entre empresas e universidades. Muito bem. Em Vila Real é o Régia Douro Parque. O Régia Douro Parque. E aqui o Brigante e o Ecoparque, aqui em Bragança. Estão, de facto, relacionados com ambas as instituições e também com as câmaras, não é? Como é óbvio. Estamos a ser acompanhados de Bristol. Os nossos amigos de lá estão aqui precisamente a comentar e nós daqui agradecemos. E depois temos aqui já 2 interações, uma delas o António Cangueiro, que nos diz que realmente somos diferentes em relação a Braga, por exemplo,
que há aqui uma diferença, ele deve estar a referir ao ensino, às universidades, porque lá investem muito mais e aqui menos. E depois o Luís Correia, que nos pergunta, será que as instituições do interior, nomeadamente o IPB, não seria mais vantajoso direcionar alguns dos canais de investigação com parcerias com as empresas, desenvolvendo a investigação e tornando as empresas muito mais competitivas a nível nacional e internacional? Isto é uma pergunta de alguém que conhece muito bem o IPB, conhece também as empresas. Faço-te essa pergunta a ti, Batista. Achas que é possível, por exemplo, o IPB e a UTAD terem uma ligação ainda mais forte com as empresas, quando fizerem investigação, ser essa investigação direcionada para as empresas? Boa noite. Hoje então temos o programa mais pobre, falta-nos aqui a Manuela, mas temos que dar o nosso melhor para não defraudar os nossos ouvintes. Para te responder a isso, eu já escrevi sobre isso, do que é que o IPB, neste caso, poderia colaborar mais e melhor, mas já à frente também vou falar sobre isso. Portanto, eu concordo com o ouvinte, porque, como digo, já me debrucei sobre isso. O que o ranking nos diz é que somos poucos, mas somos bons. E somos bons naquilo que fazemos. E quando falamos de ranking no ensino superior, falamos de empregabilidade. É isso que conta. Por exemplo, porque é que a Nova é bom? Porque está lá em cima, está reconhecida. Porque é que o IPB é bom? É esse ranking que dá depois a empregabilidade, porque as pessoas depois dizem eu estudei em tal sítio, eu estudei naquele, e isso ajuda depois para o emprego. O que também faz o ensino superior é que não se perda população, porque como aqui à frente também vamos ver, nós não conseguimos ganhar mesmo com o IPB e mesmo com a UTAD. Falar de IPB e da UTAD, eu começaria por falar do IPB. Falar do IPB e não falar do professor Dionísio Gonçalves é o mesmo que não ter água para matar a sede. Este homem tem sido maltratado em Bragança. Também há outro que é fundador do IPB, que é preciso falar nele, que é o engenheiro José Luís Pinheiro. E este também tem sido maltratado. Por exemplo, o outro tem uma rua pequenina em Bragança, que é uma coisa que devia envergonhar até quem pôs lá o nome, lá o pessoal da toponomia. E o engenheiro José Luís Pinheiro tem uma rua em Santa Comba de Roças. Não o conheço mais nada. Estes dois homens são responsáveis por IPB e são os responsáveis por Bragança ainda ser Bragança. Mas os dados, vamos já à frente deles. O grande impulsionador de pôr o IPB e Bragança na boca do mundo, temos que dar o mérito a quem tem e à sua equipa, claro, não foi só ele, Sobrinho Teixeira, porque da outra dimensão e ganhou, podemos dizer, quase a sobrevivência Bragança. O IPB já está em vários sítios, é verdade que descentrou e bem, e à frente até vou fazer uma proposta por esta descentralização que está a fazer, está em Bragança, Mirandela, Macedo, penso que está a ocupar o espaço que a UTAD deixou em Chaves, mas não consegui confirmar isso, e tem cursos noutros concelhos, mesmo no... Tem Carrezeira de Anciãos, acho que tem lá Portanto, Chaves e Valpassos também. Tal como a UTAD leciona mestrados, doutoramentos, licenciaturas e cursos superiores profissionais, o que está a dar um grande input. Como é que o IPB podia ajudar mais? Eu acho que é esta parte que o ensino superior tem que melhorar. Tem que olhar mais também, embora faça os investimentos na investigação, que também já vamos ver o quanto melhorou, mas tem que olhar mais para a atividade económica. E tem que descobrir investimentos. A Escola de Tecnologia de Gestão poderia ajudar a descobrir investimentos. Poderia colaborar com as empresas na gestão, e as outras, todas elas, as 5 escolas que temos, poderiam ajudar mais na economia. Eu já, desse tal dia que escrevi que poderiam fomentar até mestrados e até trabalhos, não precisavam de ser científicos, não precisavam de ser papers, mas sobre algumas atividades da região. E, fundamentalmente, trabalhar com as câmaras. Mas aqui, não sei de quem é a culpa. Tenho dúvidas que seja do IPB. Porque eu sei que o IPB quase falou ou quase contactou as câmaras há bastantes anos para que disponibilizassem o conhecimento
e as conclusões não foram muito boas, porque são poucas as câmaras que estão a recorrer ao IPB e penso que há o TAD, mas ao TAD já lá vamos. Tal e qual como pode colaborar com os GPS, com o associativismo e deveria também, neste caso, tal como escrevi na altura, não caminhar sozinha. Já nem estou a falar caminhar com o TAD, porque isso também é um espaço que podemos, uma vertente que podemos ver, mas com as escolas oficiais e com as privadas. Mesmo até nestes cursos profissionalizantes, deveria ter um contacto com o IFP. Não faz sentido rivalizarem, não faz sentido complementarem-se. De qualquer maneira, o ranking é relevante, não só por aquilo que já disse o João, não só por aquilo que disseste, mas porque é o segundo primeiro prémio este ano. E não foi assim, e fez com que Portugal, por exemplo, nos 92 países avaliados, ficasse em 27º. Quer dizer, é honroso este lugar para Portugal também. E foi por o IPB que se conseguiu esse lugar. E sendo dois no mesmo ano, porque o outro foi em março, mais valor tem. E depois não nos podemos estranhar se nós repararmos que a produção científica, os tais papers, os tais artigos científicos, que em 2007 foram 117, em 2018 foi qualquer coisa, ou em 2019 foi qualquer coisa como 428. Estamos quase a falar em 400% de aumento. Daí o reconhecimento ser notório e vir a caminho. E isto é importante, porque voltávamos sempre ao mesmo. Portanto, depois, quem quiser ir ver o plano estratégico, eu acho que o IPB continua a trilhar o caminho certo. Diz numa certa parte do plano estratégico que a visão, eles não utilizam a palavra visão, mas que para 2018 a 2022 sustenta-se em 4 eixos de intervenção estratégica. E tomar nota daquilo que eles escreveram. Diferenciação, sustentabilidade, melhoria e a expansão. É de quem sabe o que quer para um ensino superior. Eu dei-me ao trabalho de ver o que era. O IPB foi criado em 1983. E dei-me ao trabalho de comparar dados de 1983 para 2018, que é os dados da Prodata. E Bragança, em 1983, tinha 34.217 habitantes. Em 2018, 33.600. Vocês lembram-se do que falávamos, e se calhar do que vamos falar de Monte Alegre, era perdas na ordem dos 30%, 50%, 60% e até 70%. Quer dizer, Bragança perde 1,7%. Portanto, ajudou a fixar a população. É certo que veio das freguesias, das aldeias para Bragança e depois de Bragança para o interior, mas Bragança aguentou-se. Mas não basta que se aguente Bragança. Bragança tem que continuar a ser a âncora da região. E por isso é que é preciso fazer mais e melhor. Se atendermos que jovens com menos de 15 anos, em 93 e 83 tinha 7.917, em 2018, veja-se a história que isto é, tem 4.271, perde 46%. Portanto, quer dizer que deixou bastante nascer gente. Dos 15 aos 64, que algumas pessoas consideram esta a idade ativa, a idade própria, a idade ativa, conseguiu quase segurá-la, 21.424 para 22.429. Portanto, até subiu quase 5%. É notório nesta parte. E os idosos, bem aqui, conseguiu, quer dizer, Bragança conseguiu, o IPB colaborou, porque é neste espaço que se criou o IPB, 41,3%. No entanto, por exemplo, em 2018, nós depois já vemos de falar nisto, por cada um que nasce, morrem 2 em Bragança. É muito mau. 231 para 489. Mas veja-se que estamos com 16% abaixo do salário médio, de 981 para 1167. Quer isto dizer que há muito emprego precário em Bragança, porque ainda não temos o efeito da pandemia. E temos desempregados 4,1, portanto,
desemprego abaixo da média nacional. Portanto, isto relacionado com Bragança e o IPB. Se pegarmos na UTAD, faz sensivelmente a mesma coisa. Faz licenciaturas, mestrados e doutoramentos. E a UTAD tem um trajeto diferente. Em 1973 aparece como Instituto Politécnico de Vila Real. Em 1979 aparece como Instituto Universitário de Trás-os-Montes e Alto Douro. Já quis abarcar a região transmontana. Ficou pelo caminho, mas já à frente vamos ver isso. Em 1986, cria-se a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. E veja-se o que dizem os estatutos desta universidade. Ensino, investigação e apoio à comunidade. Tenho dúvidas que neste momento estejam a fazer o que os estatutos obrigam. Mas veja-se também que tem 5 escolas como Bragança. Tem menos alunos. Bragança fala-se perto de 9.000 e o UTAD terá na ordem dos 7.000. Jerónimo, deixa-me só interromper-te aí nessa... É que a UTAD não oferece cursos profissionais. A diferença é aí. Não oferece. Mas oferece um curso ou outro, não oferece... Certo, mas a UTAD também é sui generis, penso que será se calhar a única universidade a nível nacional que tem ensino politécnico. Ela mantém o ensino politécnico com uma escola de saúde, estás a fazer cara dos avias... Não, coisa de enfermagem. De enfermagem é do politécnico. É ensino politécnico. Veja-se que uma universidade tem estas duas vertentes. Portanto, a UTAD também teve um ranking bom, no meio de 15 instituições portuguesas, nas 20.000 instituições ficou no 1471, o que quer dizer que ficou nos 7% das melhores. É bom. Neste mesmo ranking, o IPB fica no número 1996 com 9,5%. E Portugal, enquanto país, fica no 318, fica no 1,5% deste universo todo das 20.000. Isto é de realçar e de memorizar, porque estamos a falar de coisas sérias, não estamos a falar de uma coisinha qualquer. O que eu gostaria que a UTAD explicasse, não me vai explicar, quem é o Batista para dizer isso, é, sendo ele atrás do Montes e Alto Douro, porque é que fecha em Miranda do Douro? Sendo ele atrás do Montes e Alto Douro, porque é que fecha o Polo em Chaves? O que nos leva a crer, ela diz que é por custos operacionais, ou otimização de recursos, é o que pôs na justificação, otimização de recursos. Ora, se nós fôssemos olhar a isto, se calhar o UTAD hoje teria que estar fechada. Porque por otimização de recursos, pega-se naqueles alunos poucos que são de Vila Real, vão para o Porto e os do Porto já ficavam lá. Os senhores reitores têm que ter cuidado com o que dizem e com o que fazem, porque o UTAD é de trás do Montes de Alto Douro. Ficou muito mal fechar. E Miranda do Douro muito agradecia se tivesse lá 4 ou 5 cursos, tal e qual como Vila Real agradece. E Chaves, então, por demais agradeceria, porque é uma cidade que rivaliza essa sim com Vila Real, sem quase serviços. Poderiam aprender alguma coisa com Chaves e até com outras cidades. E ver que Mirandela, o quanto agradece ter lá o IPB. Será que é necessário fazer uma petição para mudar o nome da UTAD? Porque agora é só a Universidade de Vila Real. Esqueçam o resto. Não faz mais nada. Acho que é uma ideia que pode ficar no ar. Ver como é que se pode mudar o nome e ao IPB, se calhar, passar ao que à frente diremos. Portanto, e 7.000 alunos para uma universidade, se calhar quererá mesmo esta história ter a ver com aquilo que eles fazem. Agora tem uma coisa boa, não é? E isso aí engrandece, o ego, não sei o quê. Tem 427 doutores contra 300 do IPB. Agora também gostava de lhe perguntar outra coisa, dentro destas perguntas, que era o Campos da Água. O que é feito do Campos da Água, prometido em 2012, que juntava Vila Real, Chaves e Vigo? Ainda está na mente da UTAD. Há a Universidade do Norte agora. Quer dizer, a Universidade... Isso também já vamos lá, porque estão a puxar muito para o Porto. E os mesmos números que pensei que
fiz para Bragança, também os fiz para Vila Real. Portanto, a UTAD, enquanto universidade, foi criada em 1986 e fui ver os valores e dava que Vila Real, em 1986, teria 46.666 alunos, contra 49.910 em 2018. Ganhou 7%. E em jovens, voltou a acontecer o mesmo que aconteceu em Bragança. Perto de 46% de número redondos. E nos 15 aos 64, volta a acontecer como em Bragança. Ganha aqui 13%. Valores diferentes, mas ganham as duas nestas dimensões. Agora, ultrapassou muito Bragança, é que no maiores de 65 consegue aumentar a população em 88%. Eu acho que importaram idosos, só podia, porque não é muito compreensível muito. Tem um valor interessante, é melhor do que Bragança também, em quase tudo é melhor do que Bragança, é por cada um que Óbito nasce, por cada 1,5 de Óbito nasce um. Bragança, se lembram, era 2,1. O vencimento também está perto da média nacional mais, está com 1.038, portanto só tem 11% menos. Desempregados consegue ter na ordem dos 8%, o que quer dizer que ali faltará uma faurécia ou alguma coisa do género, porque tem um desemprego bastante grande. Ou então, outra coisa será, mas talvez uma faurécia, e daí se vê também o vencimento estar um bocado mais abaixo. Em termos de falar também da UTAD e não falar de Vila Real, acho que também deveríamos dar aqui duas ou três coisinhas. Vila Real afasta-se, não sei porquê, mas desde há muito tempo, e daí também a UTAD acontecer isso, se calhar, em relação ao UPB, Vila Real afasta-se dos Transmontanos e aproxima-se do Porto. E talvez utilizando o Douro. Não, Vila Real não liga muito por outra. Até mesmo o Presidente da Câmara salta a defender a TAP, que nem bem é Vila Real, mas como o único Presidente da Câmara do Interior. Quer dizer, não sei o que é que ele estava a pensar, mas se calhar até se adivinha. Assume-se como do interior para vir à televisão a falar de interioridade, quando até devia ser o de Bragança, mas aqui não sei porquê, porque interioridade é Bragança, é Guarda, é Porto Alegre, é Castelo Branco, já não é tanto Vila Real. Também me consta do tempo que eu andei por ali, andei ali 20 anos, quase todos os dias, que a autarquia, não este, mas também a anterior, se afasta um bocado da UTAD, embora depois se sirva um bocado dela quando é preciso. Mas falta saber, é o UTAD que se afasta da autarquia ou é a autarquia que se afasta da Câmara? É capaz de haver culpas a meias, porque se nós virmos, e já falamos, o que é que o UTAD anda a fazer, anda a centralizar tanto, e agora também outro lado que é significativo. Nós temos um deputado em Vila Real há 20 e muitos anos, sensacionais. E este governo, PS, a autarquia PS, e não tem secretário nenhum de Estado. Não tem ninguém no governo. Em Bragança, se calhar, são 7 ou 8. São 5 secretários de Estado, mais gabinetes e não sei o que mais. E Vila Real não tem. Agora, Vila Real também não conseguiu aproveitar, como outras, o cruzamento da A4 com a A24. E também a A4 não conseguiu pôr as duas cidades, Bragança e Vila Real, e até poderíamos falar em Macedo e Mirandela, com um objetivo comum. Percebo. Queres continuar? Não, só queria agora dar aqui duas coisinhas. Que é da UTAD, porque já estou a falar há muito tempo. Não, pensei que tinhas concluído. Não. Por mim, em jeito de conclusão, por exemplo, então, só para ver, aquilo que vos falei há bocado, mas só agora juntando as duas coisas. Os jovens, Vila Real perde 45%, 46%, e Bragança perde 46% também. Quase a mesma coisa. Dos 15 aos 64 anos, portanto, de idade ativa, Vila Real ganha 13% e Bragança ganha 5%. Portanto, não é mau para as duas. Mais 65, Vila Real é que dispara. 89% contra 41% de Bragança.
Os nascimentos e óbitos ainda nos lembramos, que era 2,1 e 1,5 para Bragança. O vencimento também se falou, que há uma diferença de 15,9% de Bragança para Vila Real, há uma diferença de 5%. É significativo. Quando os aumentos andam em 0,03, em Vila Real ganha-se mais 5% do que em Bragança. Também se deve aos custos. Os custos aqui de vida são mais caros. Portanto, a UTAD e a IPB mantêm-se na rivalidade, mas não conseguem a complementaridade, o que é mau. A proposta pelo constatado, portanto, era que o IPB passe a Instituto Politécnico de Trás-os-Montes de Alto Douro e a UTAD passe a Universidade de Vila Real, pelo histórico e pelo que nos últimos anos tem feito. Portanto, acho que quem de direito que se devia pensar muito, porque a UTAD não representa Trás-os-Montes, não ajuda. Não, embora, atenção uma coisa, em alguns trabalhos, por exemplo, eu sei que dá algum apoio a instituições e a lavradores e tudo mais, mas é muito pouco. E isto de ter abandonado estes conselhos é muito mau. Carlos Ferreira, a UTAD abandonou o Miranda, não é? Como todos sabemos. Mas, por acaso, há aqui um mirandês que nos está a ouvir, que diz que, no caso de Palassolo, o António Cangueiro diz-nos que no caso de Palassolo, o IPB não nos ligou nada. Quem nos ligou foi a UTAD. Como é que é? A UTAD está, não está? Ajuda, não ajuda? Se calhar Miranda do Douro podia ser um bocado diferente com o polo da UTAD aí, tal como abandonou Chaves, também abandonou Miranda. Concorda comigo ou a visão é diferente? António, boas noites aos 4 amigos deste debate. Em primeiro lugar, dizer que é fantástico ver que as nossas duas instituições de ensino localizadas em Trás-os-Montes de Alto Douro recebem prémios. E isto, quando se recebe prémios, seja o azeite, seja o vinho, sejam as universidades, é a melhor coisa, é pôr manteiga no pão. Isso é a melhor coisa. Depois, regiões que não tenham universidades, neste caso o ensino superior, são regiões que não estão neste mundo. Estão noutro mundo. O ensino superior faz a diferença? Imensa diferença. Ter ensino superior é ter o que de melhor existe a nível humano. É o saber. E é mais importante que o saber, António, é a transmissão do saber. Isso é que é a vanguarda da humanidade. Reparai, nós temos em Trás-os-Montes de Alto Douro ensino superior, grosso modo, há 30 anos. Há 30 anos. Fizemos um caminho. Em Lisboa e em Coimbra e no Porto, nós temos há vários séculos. E esta experiência acumula-se. Portanto, é para ver o que nós demoramos a chegar a estas coisas tão importantes. Termos só há 30 anos ensino superior na nossa região é, obviamente, um dos indicadores de que Portugal sempre deixou Trás-os-Montes muito na cauda. Muito na cauda. E nós não podemos construir uma universidade como uma casa, como aquilo que quisermos, pelo telhado. Constrói-se por os alicerces e vai-se pondo camadas de pedras umas em cima das outras. E nós sabemos que as instituições de ensino a nível mundial, e depois também, vamos lá ver, rankings, há muitos rankings. Há muitos rankings. Não há só um. Há muitos. Há Cachico, o Batista Jerónimo citou a Universidade Nova. Pois ela está no ranking do Financial Times. Não é bem a mesma coisa. É um Cachico diferente. Portanto, há vários rankings. Agora, e também falou há Cachico o João Batista da importância das universidades cativarem mecenas.
Nós sabemos que aquela coisa que a Universidade Nova construiu ali na linha, não é? Foram mecenas que vêm desde a China à Europa, ao Médio Oriente, à América, a todo lado. Não é? Quando nós começarmos a ser capazes de motivar essa gente, claro que já devemos ter muitos rankings e muitos prémios e muitas coisas acumuladas. Agora, ter ensino superior é o mínimo dos mínimos para estar dentro da civilização. Porque, reparai, falou-se aqui de 7 mil alunos para a UTAD e mais ou menos 5 mil alunos para o IPB. Com gente jovem, isto faz quantas cidades? Faz muitas cidades. É que depois, aos 5 mil jovens, naquela idade de 18, 27 anos, digamos, ou 30 anos, porque depois há os doutoramentos, os mestrados, essas coisas todas. Depois juntamos os outros mais novos e juntamos os outros todos mais velhos e faz uma cidade muito grande. Muito grande. Há aqui 4 corpos fundamentais. O corpo docente, o corpo discente, não é? Que são os alunos, o corpo auxiliar e depois o corpo de parceiros. Tudo isto faz uma panóplia de gente imensa. Ter numa cidade 500 doutores, ou ter numa cidade 300 doutores, ou ter numa cidade doutores, eu digo doutorados, ou ter numa cidade 0 doutores, é extremamente relevante. A ciência está em quem a pratica. Nós sabemos que existe muita diferença entre doutorados e doutorados, uns melhores, como nas licenciaturas, mas não vamos por aí. Vamos por aí. Não é? Agora, isto é o fundamento. Onde existe sapiência, existe capacidade de pensar. Onde há capacidade de pensar, há capacidade de construir o futuro. E o futuro, se não o pensarmos, ele vem sempre até connosco. Sempre até connosco. Agora, se nós não estivermos preparados para o receber, não vai correr tão bem. Não vai correr tão bem. E além destas provas, destes rankings em que se localiza a UTAD e o IPB, é extremamente relevante. O professor Sobrinho Teixeira, que foi presidente do IPB e que foi presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores, não é? A nível nacional, era a pessoa que estava à frente da sapiência dos institutos politécnicos. Atualmente, é o reitor António Fonteias Fernandes, que está à frente do Conselho de Reitores a nível nacional. Isso é extremamente relevante. Isso quer dizer que já temos aqui na região aqueles que podem estar à frente dos melhores. Os melhores são os reitores da sapiência e nós temos ali o reitor dos reitores. E já aconteceu a mesma coisa com o IPB. Porque, não tenhamos dúvidas, nós termos uma massa laboral que é constituída essencialmente por funcionários fabris, ou termos uma massa laboral que é constituída essencialmente por doutores universitários, um corpo docente extremamente qualificado, é muito diferente. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E eu digo-vos a verdade. Em Trás-os-Montes e Alto Douro, vós hoje em dia, se fordes doutorado, se tiverdes um doutoramento ou uma qualificação MBA, ou se tiverdes um mestrado ou uma investigação, se vós não trabalhardes ou no IPB ou na UTAD, há pouco sítio para vós. Há pouco. Muito pouco. E isso é uma problemática grande. Ao passo que se vós fordes ao Porto, ou a Lisboa, ou a Coimbra, ou a Aveiro, ou a Braga, vós já tendes muitos sítios para esses doutorados, esses mestrados, esses indivíduos extremamente qualificados em determinadas áreas, poderem trabalhar no mundo empresarial. Agora, nós fizemos um caminho. Eu acho que ainda é preciso densificar muito este caminho e, se calhar, também democratizar a universidade no contexto territorial. O Jerónimo falou, e toda a gente, tu também, António, falaste
do abandono de Miranda do Douro por parte da OTAD. Nós tínhamos 2 cursos, tínhamos o curso de Antropologia Cultural e o curso de Trabalho Social. Acho que estavam muito bem enquadrados para Miranda, acho que havia ali bons recursos e que podiam ter feito um caminho para densificar esses cursos. São cursos que obtiveram, sobretudo trabalho social, uma empregabilidade muito grande. Muito grande. Eu lembro-me quando se criaram esses cursos, havia os antigos cursos de assistente social, e depois criou-se aqui, pelo TAD, os cursos de trabalho social, e que hoje em dia vemos essa gente toda praticamente a trabalhar em vários sítios, sobretudo na gestão social, dos lares, de terceira idade, e muitas outras instituições. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Agora, claro que, como disse há bocadinho o João Batista, atenção, à galinha dos ovos de ouro. Nós não podemos comer os ovos todos de uma vez. Se nós começamos a vender quartos, já pensamos que somos os reis disto tudo e tal. Isso é relevante. Nós não podemos também ser mais papistas que o Papa. Eu acho que estas questões são questões da economia corrente, que se chama oferta e procura. Quando há um desajuste entre a oferta e a procura, o preço dita mais alto. E obviamente que eu lembro-me que em Miranda houve uma tonificação extremamente forte por parte da universidade no que diz respeito a alojamento para estudantes, e de repente ficou aquele setor todo vazio. Uma desgraça grande. Hoje em dia arranjar casa em Miranda a um preço razoável é muito mais fácil. Agora, Bragança e Vila Real é extremamente complicado arranjar lá um quarto para um estudante. Ainda por cima, já nem falo em condições. Porque muitas vezes as condições, quando nós queremos arranjar um quarto que esteja mobilado, que esteja bem aquecido, bem equipado, que seja confortável, que tenha casa de banho e que se pague um preço, é uma coisa. Agora, às vezes, quando se arranja um quarto já assim uma coisa meio terceiro-mundista e tem que se pagar muito caro, isso não é bom para o negócio. Não é mesmo nada bom. Mas eu acho que isto tem a ver com aquilo que eu disse no início, tem a ver com o facto de serem instituições que têm, grosso modo, 30 anos de existência, não é? E que com o correr do tempo, estas coisas vão se ajustando. As pessoas também se vão ajustando ao negócio, vão percebendo. Eu falo muitas vezes na aprendizagem geracional, não é? Por acaso, Bragança e Vila Real, que eram capitais de distrito, de província, sempre tiveram habituadas a... Já não são? Sim, também são, mas os distritos já são coisas que praticamente só servem para as eleições, já não servem para mais nada. Pronto, tudo bem, são capitais de distrito, obviamente que sim. Mas eu digo que foram sempre capitais de distrito e que durante muito tempo só existia ensino liceal nas capitais de distrito. E então todo o distrito ia, os estudantes, eu próprio, não é? Tive que ir de Sendim para Bragança fazer o ensino, terminar o ensino secundário. E então lá tínhamos nós que arranjar um quarto por ali. Portanto, é uma coisa que eles já dominam há mais tempo. Portanto, já deviam estar mais dentro do negócio. Parece-me que há ali uma parte que se começou, sobretudo no casco velho das cidades, que se começou a recuperar para o afetar muito a esse fim. Quer por um lado as residências, quer por outro lado os privados a quartos para estudantes. E isso é fantástico ver a dinamização dos cascos históricos que estavam em situações muito, e ainda estão em situações muito precárias, com casas a querer ruir e que todos os dias têm problemas e que há que por vezes fazer umas proteções para que... Portanto, tudo isto é muito bom. É muito bom. Esperemos que esta massa crítica de ensino superior continue a crescer, continue a ligar-se ao tecido empresarial da região, a acudir aos seus problemas mais específicos, porque os problemas que tem Bragança, ou a região de Bragança, o distrito de Bragança,
e o Distrito de Vila Real, do ponto de vista da agricultura, por exemplo, para falar de questões que têm a ver com as problemáticas que tem tido recentemente o Castanheiro, uma intervenção que tem havido por parte destas instituições superiores nessa investigação. Não é a mesma coisa que as problemáticas que tem Lisboa ou que tem o Porto, não é? São coisas muito diferentes. Portanto, haver uma adequação destas instituições superiores e os seus projetos de investigação à região, parece-me uma coisa de lana caprina, parece-me uma coisa, pronto, mas nem sempre, no início, nós precisávamos, tínhamos até um corpo docente muito deficitário, que também se foi preciso ir construindo, não é? Nós dizemos aqui, Miranda e Samora nos faziam numa hora. Não é? Vai-se densificando e eu acho que se tem crescido, como disse o Jerónimo há bocadinho, da boa forma, da boa forma. Obviamente que há sempre aspectos, borbulhas, coisicas a limar. E isso é em todos os lados. Mas, do ponto de vista estrutural, eu acho que estas instituições têm feito as escolhas assertivas e têm tido um desenvolvimento muito assertivo. Eu estou muito feliz de viver numa região que já tem universidade, embora só seja há 30 anos, e que continua a ter a universidade e que continue nesse caminho. Porque isso é o caminho de estarmos aqui quando o futuro chegar e vier até connosco. António, não tem som. O som, António. Ok. Não tenho som. Repete lá o que disseste que a gente não percebeu bem. Estava-me aqui a falar para o João Batista. O facto de nós, do IPB, ter apostado nos doutorados, em apostar uma aposta forte em que os seus professores fossem todos doutorados em determinada fase, a UTAD igual, isso é que tem feito diferença para que o ensino da UTAD e do IPB tenham sido reconhecidos? É isso que faz a diferença? Será que no futuro isso é suficiente para conseguir captar alunos? O que é que parece? António, relativamente a isso, acho que não é isso que tem feito a diferença. A diferença não tem sido por ter doutorados na frente do ensino, até porque muitos desses doutorados que depois viram-se obrigados, muitos deles já estavam colocados no quadro, viram-se obrigados a tirar doutoramento em termos legais para ficarem como professores lá e para não perderem o seu lugar, tanto no IPB como no UTAD. O problema é que existe um certo... As universidades, os politécnicos são independentes, ainda que pronto, a gestão deles seja independente, ainda tem financiamento do Estado, obviamente. Mas esta gestão faz com que muita contratualização, quando é necessário, não seja feita. Por exemplo, aqui no caso da UTAD, conheço vários casos em que o quadro docente está mais velho. O mesmo acontece no próprio ensino secundário, em todo o ensino, os docentes está envelhecido, o quadro docente. E quando é necessário contratualizar ou contratar alguém, contratam assistentes convidados, em que fazem horas e dão determinadas cadeiras e não colocam essas pessoas no quadro de uma determinada universidade, e aí também a precariedade do ensino superior, que muita gente não tem conhecimento e às vezes noção dessa realidade. Por isso, acho que não é muito daí ter pessoas doutoradas a dar aulas que faça com que os alunos venham para aqui e que se possa captar pessoas. É sim pela oferta formativa que o curso que as universidades, os politécnicos oferecem, que se distinguem da universidade. Primeiro, têm as médias mais baixas do que a Universidade do Porto e de Lisboa, porque a competitividade é maior. Logo, os alunos começam-se a distribuir pelo país, a tentar ver onde é que se adequa melhor com a distância de onde vivem, etc. Depois da tal média, há a oferta formativa, que é muito importante, que é o facto de uma pessoa quer um curso, só ver aquele curso naquela determinada universidade, ou só nestas universidades. Isso aí vem a trazer a distinção e vai fazer com que as pessoas optem por esta região. E aqui o Politécnico e a Bragança e a UTAD podiam apostar nisso. Nós somos um território diferente de Lisboa e do Porto. Podíamos então ter aí uma oferta formativa que fosse também ela diferente e não ter cursos iguais
às necessidades do Porto e de Lisboa. Ainda que tenhamos esses cursos, obviamente, mas ter mestrados que possam dar continuidade às licenciaturas, o que não existe, efetivamente, nestas duas instituições de ensino superior, quer no Politécnico de Bragança, quer no UTAD. Porquê? Muita gente vem de Braga até aqui à UTAD, tira o curso de licenciatura porque a média até é mais baixa do que na Universidade do Minho, mas depois o mestrado voltam a ir para Braga. E depois faz a vida deles em Braga. O facto de haver um mestrado integrado ou um mestrado que dê continuidade àquela oferta de ensino e que permita às pessoas especializarem-se em determinada área, vai dar continuidade também, vai prolongar a estadia dessas pessoas na cidade. E se não prolongar a estadia, também pode também dar emprego e fixar essas pessoas na cidade. E depois há também as próprias universidades e politécnicos pensam apenas no número de colocados e regem a universidade de acordo com os colocados nos cursos. Por exemplo, aqui há tempos, aqui na UTAD, há o curso de ensino básico, não é? De educação básica. Esse curso enche sempre as vagas. Ou seja, eram sempre 50 vagas, 60 vagas por ano. Nunca reduziram as vagas a esse curso para que aumentar, por exemplo, outros cursos com outras necessidades. Enquanto que nós professores era o que não faltava em Portugal e nos outros lados. Por isso, se pensassem menos, se calhar, no dinheiro e nas propinas e pudessem ter outros cursos com outra oferta formativa, em que as pessoas assim podiam pensar, ok, vamos delinear os cursos de acordo com as nossas necessidades e o ensino, a educação básica, se calhar não é preciso termos 50 vagas. Se calhar vamos tirar estas vagas todas e aí também aumenta a credibilidade ao curso, dá mais competitividade, dá maior média ao curso e faz com que também isso também tenha a decisão na escolha das pessoas. E depois, António, eu acho que, sobretudo aqui, Vila Real perdeu, foi com o facto, naquela discussão antiga, que é a medicina, não ter medicina em Vila Real, quando a medicina, na altura, foi para a Covilhã. Quando um território tinha tudo também para discutir com a Covilhã a própria medicina. E a medicina, numa universidade, é tudo. A medicina faz com que as pessoas venham para as universidades, depois não entram na medicina, distribuem-se para os outros cursos todos, aumentam as médias, aumentam a qualidade de ensino na universidade. Onde há medicina, as médias são logo automaticamente mais elevadas. E traz a credibilidade à própria cidade, traz mais gente à cidade e há rendimento, porque os cursos de medicina estão sempre assegurados em termos de colocações, em termos de pessoas na procura. Por isso acho que Vila Real, sobretudo, perdeu essa disputa, que na altura até dizem, é rumor, também não tenho conhecimento, que foi por uma disputa de combinação da autarquia com o Estado Central, na altura combinava e aqui não combinava, e que houve essa seleção. Por isso... Atenção que aí na altura o Sócrates era o primeiro-ministro. Precisamente. E tinha estado a trabalhar... Isso fez a diferença aí. É. Portanto, acho que aí faz a diferença. É no escolha dos cursos, haver liberdade de contratualizar as pessoas, não haver medo de contratualizar docentes, doutorados ou não doutorados, desde que tenham conhecimento, experiência de trabalho. Porque é que um jornalista, por exemplo, uma pessoa que trabalha na TSF ou no público, onde quer que seja, há 30 anos, não é doutorado, porque é que não pode dar porque é que não pode dar uma cadeira de jornalismo? Quem é melhor do que essa pessoa para dar? Eu acho que não é muito por aí do estatuto de doutoramento, até porque, por vezes, as pessoas mais ligadas exclusivamente à academia acabam por se desleixar do setor empresarial e daquilo que é a realidade fora da universidade e fora dos centros de investigação, e por isso acho que essa visão também é precisa nas universidades e nos politécnicos. Já vamos com uma hora. Não sei se... Sim, Batista. Só para explicar um bocadinho, não muito, a investigação também no IPB e a investigação da UTAD são top também, estamos a esquecer disto, não é? Aliás, daqui da investigação do IPB saiu uma secretária de Estado, não é? E a mais citada a nível nacional. Exato. Batista. É mais quê? A mais citada.
Em termos de citada enquanto investigador. artigos. Sim, exatamente. E agora enquanto secretária de Estado, por paradinho. Mas não vou por aí. Deixa-me só... Um dia destes vamos falar só sobre a coesão. Um dia destes, prometo, vamos arranjar aqui um tema. Não, deixa lá ficar a coesão e a nossa secretária de Estado, que tem uma coisa que é simpática e se não faz mais, embora ele esteja sempre e de qualquer dia vou ter que escrever mais alguma coisa porque vai fazer mais uns dias que está ali, que não se vê nada, mas isso é outro assunto. Deixa só falar, eu vi um senhor que falou, um senhor que nos está a acompanhar, que falou no mosteiro terapista e que o IPB não apareceu. E isso pode não ser bem assim. Eu não sei quem procurou quem. Se foi o mosteiro terapista que procurou o TAD, se foi o TAD que procurou o mosteiro terapista. O que é verdade é que o IPB poderá estar fora daquele investimento. Ou não. Porque ainda não está fora, mas poderá estar a caminho de estar dentro. Porque o TAD se calhar já andava ali, fez algumas coisas, mas agora é preciso outras fazerem um acompanhamento. Portanto, e aqui entrará a Escola Superior Agrária, que entraria em muitos mais projetos, dado que até tem poucos alunos, dado que tem um quadro vasto e que, de bons técnicos, poderia estar com mais atenção e poderia ajudar mais, não só a quem lhe solicita, mas eles mesmo a dizer plantações na zona tal, porque tem as condições propícias para isso. É isso que se entende, tal e qual como um senhor qualquer que me diz que, eu sei quem é, não vale a pena estarmos a fazer publicidade, que me diz que o IPB não está mais nas empresas porque faltam empresas. Pois bem, que ajuda a arranjá-las. Se inovar, se descobrir negócios, as empresas aparecerão. E quando eu escrevi aquilo, eu diria que as câmaras poderiam pôr prémios para boas ideias, para todas as ideias até, um prémio simbólico, mas depois premiar as 3 melhores ideias de investimento na zona delas. Por que não? Trabalhos. Agora, daquilo que falou o João Batista, dos doutorados. O doutorado é sempre uma mais-valia. Não temos cá com conversas. O doutorado, quando fala, à partida fala bem e é ouvido. E é esses doutorados que dão credibilidade depois aos tais papers, aos tais artigos científicos. Sim, mas não era nesse sentido, Jerónimo, que eu dizia. Eu sei, mas eu quero levar é para esse lado. A medicina, tudo quanto o João Batista falou, está correto. Mas há uma coisa que se esqueceu. É que obriga a ter hospitais de referência. E isso é demasiado importante. É talvez das coisas que para uma região mais pesa. É que o hospital de referência, o hospital com todas as valências e ver a gente que tem. Agora, o ensino superior, devido à concentração de conhecimento, do número de docentes, conhecimentos acima da média, de auxiliares que também não são assim tão mal pagos, e estudantes, é sempre uma garantia de desenvolvimento onde quer que esteja. E quando há um bocado falei de algumas coisas que se exigiam, eu continuo a dizer que se exige mais colaboração no desenvolvimento e principalmente na inovação. As câmaras, eu já tentei perguntar, às vezes quando estamos assim e que estão alguns, mas as câmaras procuram-nos fora da nossa zona de influência. Por que será que não procuram na zona de influência? E fica a pergunta, porquê é que será? Por não se sentirem seguras daquilo que pretendem e andarem à procura do que não conseguem? Ou porque isso dá trabalho e depois tem que dar seguimento? Ou não querem mostrar a sua incompetência aos seus autarcas? Porque não faz sentido ter ali aquelas instituições, seja o TAD, seja o IPB, com conhecimento em todas as matérias e não serem procuradas. Não faz muito sentido. Agora, houve também um ouvido que mandou a boca de que o professor, como é que é? Francisco Cepeda também foi muito importante na criação do IPB. Ninguém lhe tirou mérito. Mas o que eu digo é que o professor Dionísio tem sido um esquecido no meio disto. Aquela rua não tem nobreza suficiente para um homem daquela dimensão. Porque esquecem-se, e quem se esquece faz mal em esquecer-se, que também foi ele o criador do Parque Natural Montezinho. Agora, ele não é culpado do parque estar como está.
Ele é o criador noutra dimensão, com outras características. Portanto, fazia todo o sentido que uma das avenidas centrais de Portugal, de Bragança, tivesse o nome dele e se calhar e do engenheiro José Luís Pinheiro. Eu não me quero meter sequer quem é que a nível nacional tem nomes em Bragança e que Bragança se calhar nem conhece, nem nunca fez nada por aquilo. E em Vila Real e em Aspas. Portanto, mais dinamismo, mais empreendedorismo e o IPB teve mal além no Mosteiro de Trapistas ou não, mas também tem que estar com mais atenção às notícias para poder, se não for contactado, contactar. Acho que também faz bem isso, um bocado de humildade, se é que não a tem, eu acho que tem a suficiente, mas quando nós não somos contactados, porque não nos sabemos disponibilizar. António, liga o micro. O António anda a desligar o micro. O que é que se passa com o micro? Hoje está desligado. Hoje não estás aí. Carlos, só para terminar então, sobre o IPB. Só para terminar, dizer que nós às vezes temos uma certa tendência a ir à procura dos segredos ao fim do mundo. Isto para falar da necessária internacionalização destas instituições. E que vão a saber dos alunos e dos professores, muitas vezes até muito longe, porque é muito importante hoje em dia as universidades terem a internacionalização dos professores, dos alunos e isto tudo. E há aqui umas oportunidades muito grandes criadas com a questão dos programas europeus de Erasmus, que tem sido uma coisa fantástica para as instituições de ensino superior. Agora, eu acho que sim, que é extremamente relevante ter... Aliás, os rankings são calculados por um conjunto de itens muito diversificados. Também há de ter a ver o facto da internacionalização e o facto do número de doutorados. É claro que essas coisas são extremamente relevantes. É sempre muito importante no ensino superior. Sobretudo aí é que é importante. Não ter doutorados aí é como, sei lá, não ter coisas a vender num supermercado, não é? Portanto, eu acho que é muito bom que as nossas instituições de ensino superior, por vezes, se intrusem mais no contexto regional. Não se preocupem muitas vezes de ir a saber dos parlimpimpins, os pozinhos, não sei onde, muito longe, e depois as coisitas aqui ao lado ninguém olha para elas. Em Trás-os-Montes, nomeadamente no contexto dos cursos mais de áreas culturais, acho que existe uma riqueza etnográfica, uma riqueza cultural ainda muito, muito densa, ainda muito por estudar. Eu acho que há aí um caminho fantástico. Aliás, tivemos há relativamente pouco tempo algumas nomeações de património imaterial da humanidade para Trás-os-Montes. Acho que ainda temos um caminho extremamente grande para percorrer nessa área, e eu acho que as instituições de ensino superior de Trás-os-Montes Alto Douro deviam dar uma contribuição muito maior a este aspecto. Muito bem, já vamos com 1h10, vamos abordar cada um de sua vez, talvez falar só sobre o Conselho de Montalegre. Nós publicamos aqui há dias uma reportagem sobre Montalegre, estivemos lá e fizemos também uma entrevista ao Presidente de Câmara atual, o professor Orlando Alves. Sobre Montalegre, o que é que há a dizer sobre Montalegre? Montalegre é um concelho do Distrito de Vila Real, que faz fronteira com Espanha, tem uma grande fronteira com Espanha, está situado entre 5 concelhos portugueses, tem 25 freguesias, 135 povoações, aldeias, e integra o Parque Natural do Penedo das Gerês, é património agrícola mundial. Montalegre, juntamente com Boticas, formam, digamos, a zona do Barroso, que é conhecida assim. Fica localizada no Planalto Barrosã, entre as serras do Gerês, Barroso e Larouco. Portanto, ali uma comunidade muito interessante.
A população também está muito envelhecida, como em todo lado, não é? 461 idosos para cada 100 jovens. Vive, sobretudo, de uma agricultura e de uma pecuária, é uma zona agrícola, como já disse. Vive, sobretudo, também do fumeiro. O fumeiro tem feito, durante estes anos todos, distribuído a sua economia pelas zonas, pelas aldeias, porque eles próprios têm feito um trabalho muito grande em relação a isso. Tem permitido fazer alguma indústria ligada ao fumeiro, portanto, esta fileira. E posteriormente a isso tem também um turismo associado a alguns eventos que conseguiu captar a nível nacional. Sobretudo, também muito a ver com o Padre Fontes, que criou há 33 anos o Congresso Vilar de Perdizes e criou uma espécie de fileira também, muito interessante, que foi bem aproveitada em Montalegre, com as Sextas-feiras 13, e portanto tem levado milhares de pessoas. É talvez um dos maiores festivais, se pudermos pôr entre aspas, os festivais de rua de Portugal. Portanto, os eventos que levam pessoas de qualquer lado é dos maiores em Portugal. Tem também uma grande tradição no desporto automóvel. Tem falta-me agora o nome, mas tem uma pista de rallycross. Também tem, posso dizer assim, a Serra do Larouco, que é para parapente extraordinário. Portanto, está bem muita gente muito longe, sobretudo da Europa, para fazer parapente ali. Portanto, tem condições ideais para turismo. E é uma zona belíssima. Meus amigos, o que é que vos apraz dizer sobre Montalegre? Podes ser tu já, Batista. João Batista. Também é Batista, João. Comecei por ele hoje. Chama-me João Batista e o Batista Jerónimo. Tem logo os dois nomes Batistas. Vou ter que os batizar. Um é João e outro é Jerónimo. Um é Batista, outro é Evangelista. Diz, Carlinhos. Relativamente Já lá falar o João Batista. A Montalegre, eu acho que Montalegre, o próprio município, é daqueles que se calhar que se destaca no sentido de remar mesmo contra a corrente. Tem tido um ganho extraordinário, diz. Engraçado é que o próprio Presidente da Câmara, que eu fiz a entrevista, estava um bocado desiludido, porque apesar do trabalho enorme que têm feito, é difícil lutar contra isto, não é? Não dá para pegar no Montalegre e pô-lo à beira da praia no litoral. Nem eles querem, nem nós. Precisamos dele. Sim, mas o problema é esse no sentido de ele estar desiludido. Os autarcas do interior são obrigados a trabalhar muito mais nesse sentido que os outros. Sim, sim. Para captar investimento e trazer pessoas ao território. Daí também essa desilusão que ele até falou, e eu vi a entrevista, que falou num 1,5 milhão de investimento na promoção do Conselho. O que para aquele Conselho é muito significativo. E depois de falar, pegar nas palavras que o próprio Presidente disse, o problema do litoral, ele resumiu que o país está pensado à moda de Lisboa. Não sei se lembra o António. Sim, sim. Ele simplesmente numa frase, resumiu o problema de Montalegre e do resto do interior do país. É que as decisões podiam ser feitas em Lisboa, muito bem, mas a pensar num país por ele todo, mas têm sido, ao longo dos anos, quer de um governo, quer de outro, pensado para Lisboa. Depois, os dados estatísticos, é engraçado, estes dados da Pordata, que ainda que eu acho que, e hoje escrevi um pouco sobre isso, dos períodos que a Pordata coloca, que é de 2010 a 2018, e nunca podemos olhar, sobretudo, só para estes 2 períodos, porque, de facto, houve momentos diferentes e contextos diferentes durante estes 10 anos, que um período relativamente a uma crise económica e uma recessão económica que teve impacto, sobretudo, também nos municípios do interior, até 2013, finais de 2014, e depois há uma outra realidade que é onde se pode, então, começar a recuperar a economia, ter outra dinâmica cultural e social e política nestes territórios. Depois, falar que o turismo em Montalegre faz ver às grandes cidades. Faz ver às grandes cidades aquilo que eles conseguem fazer e a gente que eles conseguem trazer de todo o lado, de todo Portugal. Falar na Sexta 13
em Montalegre é sem dúvida a maior. Eu só estive uma vez no evento e eu só consegui numa noite inteira chegar ao castelo e voltar. Não, com o mar de gente que existia em Montalegre. E depois toda a dinâmica que aquilo cria, com as pessoas locais a venderem os seus produtos. Rapidamente se tem uma adega, uma garagem que dá para a rua, para uma rua qualquer de Montalegre, rapidamente que fazem ali uma bancada com uma tábua e vendem os produtos e tem gente e consegue ganhar aí se calhar ganhos para o ano inteiro. E isso aí é mesmo de louvar aquilo que conseguiu Montalegre criar uma marca mística, histórica, em torno de uma figura que é o Padre Fontes e toda este mundo mágico que são as bruxas e as bruxarias que suscita curiosidade às pessoas de tentar perceber como é que isto funciona, como é que existe esta tradição no norte de Portugal e nestes territórios transfronteiriços, que depois também beneficia muito do território transfronteiriço nesta situação. A relação de Montalegre com o povoado da Galiza é muito boa e nós conseguimos verificar isso quando é na própria feira, sexta-feira 13. Existe mesmo muita gente de Espanha que vem a Portugal e que conhece Montalegre e vem até durante o ano a comer, a provar a gastronomia de Montalegre, também ela é muito boa. Depois, nós há uns tempos falávamos dos gabinetes de comunicação da Câmara, das câmaras e etc. E pela minha experiência profissional, o gabinete de comunicação de Montalegre é talvez um dos melhores da região. E daí também a marca... Tenho que concordar contigo. A marca estar tão bem promovida neste sentido. E aí também faz a diferença toda. Nas ações de promoção, na relação do município com as empresas e com as pessoas a tentar potenciar aquilo que tem. Que não é pouco e conseguem levar, transcender. Porque sexta-feira 13, toda a gente conhece em Portugal. As sextas 13. Padre Fontes é uma figura conhecida em todo o lado. Depois, aliado a Padre Fontes, não só dinamiza Montalegre, mas também dinamiza o Vilar de Perdizes, que isso é muito importante, que por vezes alguns municípios esquecem-se e centralizam as suas atividades culturais apenas nas cidades e nas vilas. E Montalegre descentraliza assim para Vilar de Perdizes, onde há também um congresso de medicina popular internacional, onde vêm pessoas de todo o lado a discutir todas aquelas associações culturais e místicas com o Padre Fontes. Depois está inserido num Parque Nacional de Peneda de Gerês, que eu acho que devia ser, não é melhor aproveitado, não é pela parte do município, mas pela parte, se calhar, na promoção do turismo. Não está simplesmente só associado ao lado de lá, mas também está associado ao lado de cá, e que muitas vezes isso não acontece. A própria Feira do Fumeiro. Depois temos agora esta realidade do automobilismo que está a abranger vários municípios do distrito de Vila Real, que é muito interessante. E estão as câmaras a conseguir aproveitar bem este setor. Podemos ver a rampa da Porca de Mursa, há em Vila Real, há agora em Montalegre. Quer dizer, viram aqui um nicho que podia ser aproveitado e estão a potenciar, e neste caso é a Federação Internacional de Automobilismo que está a publicitar a própria etapa mundial de Rallycross em Montalegre. Isto é muito significativo. Ter Montalegre não só tem eventos dignos e de dimensão nacional, como tem também eventos de dimensão internacional. Um concelho com 9.000 pessoas. Portanto, na minha opinião, Montalegre talvez é dos municípios, quer do distrito de Bragança, quer do distrito de Vila Real, associado à sua dimensão, que melhor tem aproveitado aquilo que tem potenciado em termos turísticos e até em empreendimento, uma vez que os dados estatísticos mostram isso. De realçar o aumento de alojamentos de turismo que existiram em Montalegre. Verificou-se um aumento o quê? Que foram criados mais 16, salvo erro, alojamentos turísticos. Por isso, aí nota-se toda a dimensão de Montalegre em termos
turísticos em Portugal, em termos internacionais. Jerónimo, um bom exemplo, Montalegre. Gostei de vos ouvir. Gostei de te ouvir a ti, que é caso para perguntar o que é que Montalegre não tem. Gostei de ouvir o João Batista, que efetivamente a gota não bate com a perdigota. Quer dizer, uns autarcas, já lá vamos, até o nome deles, que tanto têm feito por aquela terra e não a conseguem desencravar, alguma coisa hão de ter que ainda reinventar. São as realidades do século XXI. Eu tive que, eu tinha-os aqui também e já vou passar alguns números. Eu tenho que dizer que, portanto, há mais ou menos um mês e uma semana, um mês, nós falamos um bocado de Montalegre e tentei não repetir aquilo que disse na altura e, portanto, fui saber de outras coisas. Portanto, o ano melhor de Montalegre em termos de habitação foi 1960. E de 1960 para 2018, veja-se esta aberração, perdeu 72% de habitantes. 72%. Já de 2011, que é o último censos, para 2018, perdeu só 13%, o que poderá querer dizer que está a estabilizar. Nos jovens, dos 0 aos 14 anos, 0 aos 15, perde 30%. De 1003, estamos a falar numa vila que tem jovens dos 0 aos 15 anos, 1003, e perde para 2018 fica com 705, portanto perde quase 30%. E perde em toda a linha, mas depois e consegue perder também dos 15 aos 64, que é a idade ativa, perde também 14,4%. Mas volta a ganhar, acompanha poderíamos quase dizer que acompanha o mercado, mas não, acompanha os conselhos, ao ganhar 60% nos mais de 65 anos. Portanto, é um conselho que também está a envelhecer. Aqui, o grave é que por cada 3,5 que morrem, só nasce um. Vimos que Vila Real era por cada 1,5 morria um, Bragança é por cada 2 morre um, e aqui é por cada 3,5 que morre, só um. Portanto, há que reinventar alguma coisa. Dizer que pensionistas, resíduo, desemprego, somam 46% da população ativa de Montalegre. Soma isso quase 5 mil pessoas, em 9.156 que tem em 2018. É muito para uma vila como Montalegre. A curiosidade política é que também é estável. Quer dizer, começou por ter um governo, a autarquia PSD, de 76 a 1989, e daí para cá é PS. É PS, e já vamos lá aos dois nomes, ou principalmente um dos nomes que mais dinamizou. E interessante, do último programa para hoje, é que na página da cultura deixa de aparecer o Padre Fontes, que só aparecia o Padre Fontes, mas também agora aparece o Ecomuseu de Barroso. Parabéns, com certeza que não nos ouviram, mas a verdade é que houve essa alteração. Agora, falou aqui em algumas coisas que Montalegre faz, mas eu, por exemplo, realço a saúde. Tem 8 extensões do Centro de Saúde de Montalegre. O que quer dizer que tem 8 extensões em juntas de freguesia. É muito para Montalegre, é muito e para qualquer uma. A fronteira de Randim, que já está aberta, e a de Baltar, que abre na segunda-feira, que seja bom para os de Montalegre, a ligação é muito má. Eu nem sei se é um obstáculo, se é alguma coisa ali falta, mas acho que deveriam também melhorar aquela ligação para os de Ourense virem ali, embora não seja o suficiente. Agora, como digo, da outra vez não falei nisto, mas vou agora tentar dar uma panorâmica diferente. Atividades económicas. Vocês sabem qual é o maior empregador em Montalegre? Câmara Municipal. A segunda, Santa Casa da Misericórdia. A terceira, Santa Casa da Misericórdia e PSS. Atenção. A terceira, Bombeiros Voluntários. Quer dizer, os bombeiros voluntários, que depois não são bem voluntários, porque ganham algum, e toda a gente sabe como é que é, neste caso, os bombeiros. Mas é ver como é que é o tecido empresarial nesta terra. Quer dizer, o que há de empregos. Agora, há outros empregos também, mas já lá vão. Portanto, e aqui na Santa Casa de Misericórdia, fazer a primeira referência
ao presidente Fernando Rodrigues, que se revelou um filantropo. Quer dizer, acaba a Câmara, termina o mandato, não vai à procura de taxa, não vai à procura de um lugarzinho, não está à espera da regionalização, nem da CCRN, nem outras coisas do género, e vai para provedor da Santa Casa. É um exemplo a seguir. É um dos vários exemplos a seguir em Montalegre. Nos bombeiros de Montalegre, também ver que, por exemplo, os bombeiros de Salto foram os primeiros, ainda agora, é uma aldeia, mas foram eles que encontraram agora a notícia que deu o Diário de Trás-os-Montes daqueles rapazes que se perderam no Jerez. E tem uma curiosidade também aqui, os bombeiros de Salto, que o comandante é o Arménio Carvalho. Sabem quem é o Arménio Carvalho? É o filho Filho do Arménio Carvalho, que está na SIC, que é um psicólogo. Arnaghi. E que ajuda muita gente. Portanto, e que também, porque é que eu digo isto? Porque traz mais-valia, traz ajudas, traz outra dimensão aos bombeiros de Salto. Também aqui não é fácil os bombeiros numa freguesia aguentarem-se. Embora nós também tínhamos aqui Zeda e tínhamos outros, e acho que Torre Dona Chama e assim. Mas é sempre muito difícil. O investimento dos particulares. E tomem atenção, que eu vou dizer aqui uma coisa, que como é que Montalegre trata os investidores. Caso único, se calhar. Os investimentos particulares em Montalegre é os habituais, construção civil, restauração e afins. Tem um emprego de fumeiro que emprega 28 pessoas. É maior. Posso adiantar que está uma licenciada para iniciar também outra empresa de fumeiro, também para empregar mais ou menos a mesma gente. E tem outra licenciada de apoio a tratores que vai empregar 7 pessoas. Vejam a importância que estes autarcas dão, ou este autarca e os anteriores dão, a pequenos investimentos. Há autarquias na nossa praça que rejeitaram empregos de 80 e 200 pessoas. E nós sabemos, uma delas foi para Chaves, outra foi para Vila Real, outra foi para Macedo, só, por exemplo, do caso de Bragança. E de outros casos que nós sabemos em Vila Real e noutras localidades. Portanto, é ver, Montalegre não brinca aqui. É um bom exemplo a seguir. Investimentos de 30 empregos e de 7 empregos são valorizados, são diferenciados e são notícia para eles e acarinhados. Portanto, é necessário ter atenção a isto. Agora, para terminar, não. Vamos falar, eu gostava de falar no lítio. O amigo José Luís Nogueira, que é um bom presidente da Junta de Freguesia de Morgada, até é do PS, e o seu movimento de exploração de lítio, quanto a mim, devia alterar a posição e deixar fazer e acarinhar a exploração do lítio. Por uma razão, ele não sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos, ou daqui a 5. Possivelmente, daqui a 5 ou 10 anos, o lítio pode valer 0, como pode valer até uma fortuna. A gente não sabe o dia da manhã. O lítio há 50 anos ninguém falava nele e agora é uma riqueza. Mas o que é que ele devia fazer então? Não era, venham, te explorem, não sei o quê. Eu acho que era possível fazer garantia notarial e até bancária para, caso poluíssem, utilizá-la. Caso não deixassem a orografia como está e o mato que lá está neste momento, acionar essas garantias e obrigar. Agora, por favor, José Luís Nogueira e seus apoiantes e seu grupo de apoio, deixar perder um investimento de milhões e 500 empregos, eu acho que vocês não estão a deixar aproveitar Montalegre. Pode, daqui a 10 anos, daqui a 5, não valer nada. E vocês perderam uma oportunidade de ouro. Portanto, garantia bancária, garantia notarial, mas venha a exploração do lítio. Portanto, que é de aproveitar agora e não deixar para depois. Para terminar, uma chamada de atenção, uma curiosidade e um reconhecimento. Atenção aos irmãos Orlando e Paulo. Juízo. Os irmãos não é para se degladiarem, nem é para serem opositores só porque são opositores. E nunca ninguém ganhou nada no contra. Ganha sempre a favor de uma causa. O contra é mau conselheiro. Portanto,
Juízo é o que se aconselha a estes senhores e um caldo de galinha e se calhar uma chouriça assada e um copo de vinho entre os dois. Irmãos Paulo e José Manuel Viagem, presidente e treinador do Montalegre, continue o vosso trabalho. Está a ser profícuo, está a ser reconhecido e não é todos os que têm industriais de restauração que se dão a esse trabalho de engrandecer. E atenção que o Montalegre bate-se, neste momento, se calhar é a segunda equipa de Trás-os-Montes mais estável a seguir aos Chaves. Sendo que o Chaves já é amassado, já não é propriamente um associativismo de um grupo, não anda nas bocas do povo com dívidas, não se fala mal daquele clube e anda ali sempre no meio da tabela, umas vezes a cair mais, outras vezes a cair menos, mas o que é certo é que já há uns anos se aguenta. Portanto, os meus parabéns aos irmãos Paulo e José Veiga. E agora, Montalegre, pá, e as suas gentes merecem alterar o curso da desertificação. Ourense poderá ser a solução, mas não é só. Mas como transmontanos que são, e acredito que para eles o problema também seja o ultrapassar um obstáculo e um desafio, pá, não desistam e juntos acho que vão manter Montalegre tal e qual como nós gostamos, todos os transmontanos, porque quem vai a Montalegre, eu acho que faz uma jura de lá voltar. E pronto, vamos passar ao Carlos Ferreira, que vai hoje terminar o nosso programa. E o Carlos Ferreira, como é um homem da cultura, será que concorda comigo nisto, que o Padre Fontes merecia já uma condecoração? Achas que sim? Merece já uma condecoração? Ele não terá sido o homem maior de Montalegre e já ultrapassou Montalegre, é uma figura nacional que merece uma condecoração e um reconhecimento dos lisboetas como o nosso Presidente da República? Ó António, o município e o território de Montalegre, o Barroso, é um território que me é muito querido, não só por ter lá bons amigos, o professor Orlando Alves, Presidente da Câmara, o David Teixeira, somos grandes amigos já há longa data, pessoas muito trabalhadoras pela sua terra, que eu muito, muito aprecio. Sabes que foi no Museu do Barroso que eu fiz a minha primeira exposição de máscaras. Logo no princípio, quando eu comecei a fazer máscaras, o David ligou-me, David Teixeira, Carlos, tens que fazer uma exposição de máscaras aqui no Museu do Barroso. Coincidiu com uma sexta-feira 13, já lá vão muitos anos, e foi uma vivência fantástica. Pá. Uma vivência, eu fiquei siderado, pá, com aquela festa de rua, como tu há bocadinho falavas, e que se tem vindo a afirmar cada vez mais no contexto nacional e também por via de estar ali ao lado da Galiza e ser um povo que gosta muito desse tipo de festas, eles aderiram muito sempre a esse tipo de festas. O território de Montalegre é um território telúrico. Ele está classificado quase 3 vezes. Temos é o único parque nacional que temos em Portugal, que 2/3 do território pertence ao Concelho de Montalegre. É reserva da Unesco da Biosfera, transfronteiriça, e depois é território Unesco, Património Mundial Agrícola. Eu sei que estas coisas em Portugal estão um cachico associadas à pobreza, e é uma pena. É uma pena porque são territórios que têm uma potencialidade fantástica que ainda não foi explorada. Porquê? Porque é sempre a mesma coisa, sempre a bater na mesma tecla e não conseguimos sair. Quem agracia em Portugal são as pessoas de Lisboa. Portanto, primeiro vão agraciar os que estão ali mais perto. E não há uma tradição em Portugal de agraciar pessoas por outra razão que seja cultural, ou que seja académica, ou que seja de outro estilo. Por exemplo, há uma tradição em França dos primeiros operários a nível de França, que é
eles têm aquela tradição dos companheiros maçons, que são os das artes, os da restauração das catedrais medievais, o da restauração da pedra, da madeira, de todo o santuário e tudo mais, que eles vendem esse know-how para todo mundo. Há coisas que só esses operários, esses artesãos franceses é que sabem fazer. E eles continuam a cultivar essa fileira. Por exemplo, em Portugal, nós temos artesãos também fantásticos, do norte ao sul, por razões variadíssimas, por temas variadíssimos, e ninguém olha para essa gente. Porque está aí uma correia de transmissão fantástica. E nós sabemos que a mecânica, não é? Que desenvolveu a indústria do século XX, baseia-se sobretudo em correias de transmissão. Quando a correia de transmissão parte, vai todo o mecanismo ao ar. E o Padre Fontes é uma pessoa dessas. É uma correia de transmissão cultural, etnográfica, antropológica, de uma riqueza fantástica e que tem feito um trabalho pelo território. Opá, se não fosse verdade, sabia-se em Portugal inteiro. E depois as pessoas têm uma coisa, é que um dia morres. E depois dar uma medalha póstuma, opá, é assim uma coisa que um cachique sem jeito. Ora, eu acho que sim, que o homem tem encarnado ali um conjunto de projetos, sustentáculo para todo o Barroso, e tem conseguido fazer, onde a gente pensava que não havia nada, tem conseguido fazer cultura, tem conseguido fazer economia, tem valorizado para todo o interior de Portugal tradições que têm uma potencialidade fantástica. E vemos o que move uma sexta-feira 13. Há anos já cá 2 ou 3, há anos em que se calhar não há nenhuma, porque aquilo depende muito do calendário. Mas uma sexta-feira 13 é uma coisa do outro mundo. É um espetáculo, é ruas cheias, é gastronomia, é turismo, é cultura, é tudo o que se quiser. É uma coisa fantástica, fantástica. Acho que ali, Monte Alegre, tem talvez, é o município de Portugal que tem sido capaz de agarrar melhor a sua ruralidade e transformá-la num potencial de desenvolvimento e de economia. Agora, nós sabemos, como dizia o professor Orlando, presidente da Câmara, que estas coisas não é em 2 dias e que não há igualdade de tratamento de uma super praia do litoral com um super território para turismo de natureza. Não há. Não há. Em Portugal ainda não há. Eu acho que esta crise pandémica pode criar essa nova tendência do turismo de natureza, pode criar o Turismo de Portugal, o Instituto de Turismo de Portugal, programas muito mais virados para o interior, muito mais virados para esta realidade do turismo de natureza, não é? Onde há parques naturais, neste caso Parque Nacional, reservas da biosfera, territórios classificados da Unesco, e nós temos vários casos. Aqui em Trás-os-Montes temos ali Foscoa, que pertence à NUT 2 Norte, não é? Não é bem ficar ali no limbo. Pronto, também é património da humanidade, e eu acho que são territórios que demoram mais a afirmar-se. Há que falava o Batista Jerónimo da grande perda de população em 1960. Mas também é preciso saber, Jerónimo, que em 1960 foi construída a barragem do Alto Rabagão, e nós sabemos a população que trouxe a construção dessas barragens, que depois se esvaziou, não é? Portanto, foi uma consequência. Foi quando a imigração para o Brasil e depois a seguir para a Europa. Também aqui Isso é comum a todas. Mas foi importante a questão da construção das barragens. Aqui no Concelho de Miranda, no período da construção das barragens, segunda metade da década de 50 e depois a década de 60, a população duplicou no Concelho de Miranda do Douro. E depois voltou, não é? Quando se foram embora.
Aliás, reparem, o Estado, a relação à derrama da criação de riqueza dessas barragens, inicialmente calculou-se com base na quantidade de recursos humanos que tinha o empreendimento no local. Ora, nós sabemos que na altura isso era significativo, hoje não está lá ninguém. E que até a lei, entretanto, foi alterada e depois pode ser calculado também em função da própria produção dessas unidades industriais, porque não deixam de ser unidades industriais, mas que a riqueza vai toda para Lisboa, não é? Porque no caso da EDP é lá que tem a sua sede, é lá que é recebido o IMI, é lá que é recebido a derrama, é lá que é recebido o IRC e essas coisas todas. Por exemplo, o Conselho de Maranda, e é um pouco idêntico com o de Montalegre, que tem grandes empreendimentos hidroelétricos, se for contabilizado a riqueza criada nessa indústria hidroelétrica, estão nos 3 ou 4 primeiros municípios do ponto de vista do PIB per capita em Portugal. Agora, se tirarmos esse rendimento, não é? Que é declarado em Lisboa, pois opa, estão ao nível dos outros todos do interior, é uma desgraça. Agora, isso é uma vergonha. É uma vergonha. Porque as empresas que estão localizadas que produzem em Lisboa, que paguem lá, tudo bem. Agora, pá, sinceramente, a barragem do Alto Rabagão é das maiores que existe em Portugal, e o que hoje em dia deixa lá é nada, não é? Porque tu falaste, e muito bem, e estou de acordo contigo, em relação ao lítio, também deixamos vir os estudos de impacto ambiental, vamos a ver o que dá, também não é só não porque não e sim porque sim, vamos ver, mas a barragem do Alto Rabagão é como se fosse uma mina de ouro. Está todos os dias a produzir. Mas, como é energia, é levada para outros lados e lá fica zero. Enquanto este tipo de políticas praticarem injusta, se praticar em Portugal, é muito difícil lutar contra isto, não é? É muito difícil. Agora, o território de Montalegre é um território que acho que tem ali um conjunto de potencialidades. Tem havido como é que é dizer, uma linha de desenvolvimento muito coerente, muito coerente. Não querem produzir sapatos quando aquilo é um território que não tem experiência nenhuma em indústria de sapatos. Ao passo que noutros sítios não, andamos todos os dias a inventar, não é? Agora, claro, é um município, como tu disseste, António, que a relação a todos os números que apresentaste da Pordata vai muito aparelhado com todos os outros municípios do interior. Perca de população, envelhecimento, E eu estou perfeitamente de acordo com o professor Orlando Alves quando ele diz, isto é uma coisa de que enferma o mundo. O mundo, não é só Portugal. 2/3 da população mundial vivem em cidades. E vai-se ainda ficar pior. Portanto, se não houver uma estratégia de pensar os outros territórios sem serem as cidades, pois vamos a ter, ou que vamos a ter, e como eu disse a Cachico, o futuro vem até connosco. E quando ele vier até connosco, não há cá ninguém. Muito bem. Não sei se alguém quer terminar, dizer mais alguma coisa, mas tem que ser breve, já estamos com quase 2 horas. Já estamos. Pronto, sendo assim, vamos terminar hoje. Não se esqueçam, já podem rever as nossas conversas no YouTube. Já estão lá guardadas para quando vocês quiserem ver. Depois, na próxima semana, vamos falar de Vila Real. Interessante falar de Vila Real, mas dos dados da Pordata, que já os publicamos. E gostaria de dizer, por falar em Montalegre, que não se esqueçam de ir a Pitões das Júnias e Vilarinho dos Negrões. São talvez das aldeias mais bonitas de Portugal, são os exemplos de Trás-os-Montes. Vale a pena. Os restaurantes onde se come bem, todos os dias. Terra fria. Mas isso aqui, um dia destes vamos falar só dos restaurantes, porque nós temos... Não, mas lá os dois irmãos têm os restaurantes Terra Fria. Eu é que me quis publicitar, mas agora fica.
todos os restaurantes de Trás-os-Montes deles se come bem. É difícil arranjar um onde não se coma bem. Meus amigos, gostei imenso. Até para a semana. Cá estamos outra vez. Não se esqueçam que estamos aqui para voltar a falar de Trás-os-Montes. Só Trás-os-Montes. Até para a semana a todos. Até para a Boas semana. noites. Para a semana, boa noite.